Bom dia, 21 de janeiro de 2026. Cá estamos nós para compartilhar mais uma palavra de Deus. Espero que você esteja bem e que bem esteja a sua família. Esse dia gostoso. A palavra que vamos compartilhar hoje está lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 2. E fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas 3:29, que nós já falamos exaustivamente aqui, fala que se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e co-herdeiro das promessas. Gostou dessa aqui? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Legal, né? Mas então, primeiro lá em cima, Deus tinha falado para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. É difícil isso aí, a gente se desligar da família, mas foi isso que Deus mandou Abraão fazer, né? Por quê? Porque Terá, pai de Abraão, era fabricante de ídolos. E Terá sabia que aqueles ídolos não eram nada, que era só umas estatuazinhas que ficavam lá, mas Terá falou assim: viu, eu não posso parar com isso aqui, o povo, se eu parar, eles acreditam nisso aqui, eles vão acabar comigo. Então Abraão saiu de Ur, dos caldeus. Eu não quero ser leviano aqui, ficar afirmando coisas que eu não sei bem, porque eu não sou estudioso de geografia, né? Mas acho que é no Iraque, tá? Que era Ur dos caldeus. E Deus fez essas promessas para Abraão, né? Artei uma bênção. Mas, gente, o que eu queria compartilhar com vocês é... Onde é que você vai, nego? Cadê o nego? Hã? Onde é que tá o teu nego? É? O Toniel, ele tem medo de tomar remédio agora, por conseguir dar os comprimidinhos dele, mas os sprayzinhos fugiu até da comida. Bom, o que eu queria compartilhar com vocês mesmo hoje é isso aqui. Tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Jesus falou assim que melhor ao dar do que receber, né? E ele mesmo veio e se doou por nós, tá? E se tu uma bênção. Vamos ver um exemplo disso aqui, tá? Tá aqui também no livro de Gênesis, nosso amigo José, né? José. Gênesis 39:5. Aconteceu que desde que o puseram sobre a casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Gente, eu tenho trabalhado ultimamente, sim, e tenho visto isso acontecer. E tenho tentado ser abençoador das pessoas. As pessoas que convivem comigo, principalmente daqueles que me contratam, das empresas para as quais eu advogo e tal. Eu sempre oro por eles para eu poder ser bênção lá, né? Para eu poder ser bênção. E nós temos que ser bênção em todos os lugares que a gente estiver, tá? Porque um cristão encrenqueiro, um cristão que leva vantagem nas coisas, um cristão que não é honesto, um cristão que faz barraco, que fica fazendo confusão, esse cristão, ele não reflete a bênção de Deus no lugar onde ele está. Tá? Então, nós temos que ser pessoas que agem de tal forma, para onde a gente estiver, o lugar da gente está ser abençoado, para que o nome de Deus seja exaltado e para que a gente possa ser embaixador de Cristo, tá? Então, se vocês verem a menininha que trabalhava na casa de Naamã, o Ciro, ela foi bênção, tá? Ela foi sequestrada, o pessoal da Síria
desceu lá, matou o pessoal e levou ela como escrava. E ainda assim, ela deu conselho para ele, vai procurar o profeta lá em Israel para ser curado. Né? Ela foi bênção. José tinha uma história engraçada, porque o pai dele gostava mais dele do que dos irmãos e dava mais coisa para ele do que para os irmãos e tal. E isso suscitou a inveja dos irmãos. Os irmãos esconderam ele num buraco, ele foi vendido como escravo lá. E daí foi parar na casa desse egípcio que o Potifar. E daí ele era um rapaz inteligente, bonito. A mulher do Potifar se apaixonou por ele e queria pegar o coitado do Piá. E o Piá fugiu, ela ficou com a capa, acabou na prisão injustamente. Mas depois foi governador do Egito, né? Sofreu barbaridade, sempre sofreu. Igual a gente sofre na vida, né? José pedalou, né? Mas foi governador do Egito e abençoou depois o faraó, né? Porque José que teve o sonho dos 7 anos de fartura e os 7 anos de escassez, né? E orientou o faraó a comprar as colheitas e guardar em silos. Depois o faraó comprou o Egito inteiro, né? Com aquela poupança que ele tinha feito, aquele investimento, né? José é um exemplo para nós de como fazer investimento e poupar para o futuro, embora tenha alguns pastores que sejam contra fazer poupança, né? Então, essa história de José para eles não existe, né? Então, certo, a poupança do povo tem que ir tudo para a igreja lá e para financiar a vida dos caras, mas tudo bem. Vamos lá nós, né? Então, se tu uma bênção. Nós vimos o exemplo da menininha e vimos o exemplo do José também, que foram pessoas que não deram tanta bola para os seus traumas do passado, né? Mas que vislumbraram o futuro. E que aonde eles iam, eles eram santos de tal forma que Deus abençoava não só a vida deles, como cumpria a promessa que fez a Abraão na vida deles. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Não se tu abençoado. Se tu abençoado, tem promessa também. Se tu uma bênção. Uma bênção para os teus familiares, uma bênção para as pessoas que cruzarem com você, uma bênção para todos aqueles que você puder. Tem algumas pessoas que não gostam de conviver com a gente, que não querem ouvir essa palavra incomoda elas, e daí essas pessoas eu te digo assim, ore por elas, mas não conviva com elas, né? Contato zero. Mas aqueles que quiserem ouvir a palavra de Deus, então, esses que sejam bem-vindos e que você seja abençoador na vida delas em todas as áreas. Dando uma carona, dando uma esmola, falando uma palavra de afirmação, ajudando, ouvindo, aquilo que você puder fazer, tá? E vejo que aqui o pepino que tem aqueles que não gostam da gente, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? Então, paciência, né? A gente libera perdão. Mas os que forem amaldiçoando a gente lá, que se virem com a palavra de Deus, né? Eu prefiro abençoar os outros, aqueles que eu convivo, e principalmente para agradar a Deus, depois para a salvação da minha alma, em terceiro, para a salvação e bênção da minha família e toda a minha descendência, e quarto, para abençoar todos aqueles que cruzarem no meu caminho, porque essa é a vontade de Deus. Tenha um dia excelente.